Aleluia! Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Vamos ver. Boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, 22 de junho de 2021. Aleluia! Quero dizer que nós já estamos fazendo aniversário na próxima semana. Para a glória do Senhor, vamos completar um ano de devocional toda terça-feira. E eu estou muito feliz por saber que esse tempo tem sido precioso, não somente na minha vida, mas na vida de todos aqueles que têm estado comigo aqui, têm testemunhado que tem sido bênção. Amém? Espero que você seja uma dessas pessoas que esteja sendo edificado com a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ver quem já está aqui. Boa noite, Jamie, Ruth, Tiadinha, sua bênção, Crislaine, Zilda, Tamara, Crislaine, acho que eu já falei, né, Cris? A graça e a paz. Lise Godoy, Kelly, Eunice, Perpétua, Rosângela, Ellen, Tia Tereza, Geralda, sejam bem-vindos e já vão compartilhando aí esse link com outras pessoas. Deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui. Vai compartilhando com outras pessoas a respeito da nossa devocional. E hoje eu quero falar com você a respeito de algo que Deus tem ministrado no meu coração esses dias. Nós vamos compartilhar aqui de maneira bem rápida e objetiva, porém eu creio que vai edificar o seu coração e o Senhor vai falar com você. Hoje eu quero falar a respeito dos pensamentos que dominam a nossa mente. Eu tenho sido ministrada sobre isso nos últimos dias, ali na vida da igreja, e realmente eu tenho tido experiências com essa palavra. Eu creio que quando Deus libera algo sobre nós, quando o Senhor ministra uma palavra aos nossos corações, nós somos testados naquilo, para realmente o Espírito Santo de Deus gerar em nós essa realidade. E nós temos como igreja nesses dias sido ministrados a respeito da maneira como nós pensamos, da maneira como nós enxergamos as coisas que estão à nossa volta. E eu tenho meditado sobre isso e hoje especificamente eu quero deixar uma palavra com você baseado no livro de Provérbios, capítulo 4, 23. É o versículo que nós vamos meditar nessa noite. Um versículo apenas. Provérbios 4, 23. Só que a versão que eu vou usar aqui hoje não é uma versão muito conhecida, mas é uma versão que é bem clara, na tradução, no entendimento. É mais clara que a linguagem de hoje, que é uma versão conhecida entre nós, que é a versão A Mensagem. Então talvez você vai anotar aí Provérbios 4, 23, mas quando você for procurar na sua Bíblia, você não vai encontrar exatamente desse jeito, com essas palavras, Mas eu quero ler essa versão porque assim, ela é bem clara naquilo que eu quero ministrar ao seu coração nesta noite, que o Senhor quer falar com você através da minha vida. E a palavra do Senhor diz assim, Provérbios 4, 23, na versão A Mensagem. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Olha só, que forte esse versículo. Vou ler para você novamente. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Olha só, a palavra de Deus está dizendo que eu e você temos que vigiar de vez em quando? Não. Vigiar sempre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, aquilo que permeia a nossa mente, aquilo que vem à nossa mente, aquilo que nós deixamos crescer
em nossa mente, aquilo que nós vamos pensando ao longo do dia. Por quê? Porque deles, ou seja, daquilo que eu permito entrar na minha mente, permanecer na minha mente, vai depender a minha vida. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. E olha só, bati aqui. E olha só, isso é muito importante. Aquilo que eu permito, aquilo que eu autorizo ficar na minha mente é o que vai determinar o rumo da minha vida, o curso da minha vida. Então eu e você hoje, em nome de Jesus, vamos nos posicionar e vamos decidir em Deus não deixar nenhum pensamento contrário àquilo que a palavra de Deus diz permear nossa mente. Permanecer em nossa mente. Porque tem um ditado, uma frase que eu gosto muito dela, eu aprendi essa frase logo no início da minha caminhada cristã, né, na videira, que fala assim: eu e você não podemos impedir um passarinho de pousar em nossa mente, em nossa cabeça. Inclusive eu já até falei essa frase aqui outras vezes. Então eu e você não podemos impedir um passarinho de pousar, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho. Então quando o passarinho pousa, ele pousa, quando eu percebo que ele está aqui, o que eu faço? Eu mexo as mãos, ele rapidamente vai embora. Agora, se eu deixar, se eu não fizer nada, se eu ficar indiferente, apática, passiva, o que ele vai fazer? Ele vai produzir e vai formar um ninho, ou seja, ele vai morar, ele vai habitar. Como que isso pode ser aplicado na minha e na sua vida de maneira prática? Todos os dias, o tempo todo, desde o momento em que eu e você acordamos até o momento em que nós dormimos, e dependendo, até em nossos sonhos, nós somos atacados, bombardeados. Passarinhos tentam pousar em nossa cabeça o tempo todo. E infelizmente, nós seres humanos, a nossa mente, ela é programada para receber más notícias. A nossa natureza humana, natural, carnal, pecaminosa, ela já é programada para receber más notícias. Então, por exemplo, se o seu telefone tocar 2 horas da manhã, você vai pensar que é o quê? Que é a sua mãe te ligando, falando que ganhou um carro? Que é a sua irmã ligando para falar que tá grávida? Não, você vai pensar assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa, alguém morreu, alguém sofreu um acidente, alguém teve que ir pro hospital, alguém infartou. Fala a verdade, eu tô falando para você porque é assim comigo também. Tô querendo ser bem prática nos exemplos para você tentar absorver e aplicar na sua vida. Então, porque nossa mente natural já é programada para pensar coisas ruins. Então isso é o que? O passarinho tentando pousar na minha cabeça. Mas eu e você temos que nos posicionar e impedi-lo de fazer um ninho. Nós não podemos permitir que ele permaneça e crie raízes. Porque um pensamento errado, equivocado, contrário, minha irmã tá aqui falando que vai me ligar 2 horas da manhã quando ela ficar grávida. Não, você pode me ligar no outro dia que eu vou celebrar do mesmo jeito. Amém, voltando aqui. Mas olha só, nós temos que impedir, porque esse pensamento errado, ou seja, contrário àquilo que a palavra de Deus diz, ele vai produzir um comportamento errado e ele vai minar o que Deus tem para nós. Mas o que eu e você então precisamos fazer de maneira prática para vencer isso? E nós precisamos de nos posicionar e sermos disciplinados em relação a esses pensamentos, porque eles vêm todo o tempo, né? Em todo tempo você ouve, a todo tempo você está ouvindo más notícias, a todo tempo você vê coisas ruins. Então o nosso pensamento já está condicionado a só esperar coisas ruins. Mas o que eu e você então podemos fazer de maneira prática? Nós temos que andar os nossos pensamentos têm que andar em linha com a palavra de Deus. Porque não existe pensamento positivo poderoso fora da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a única que tem o poder. Porque ela é a verdade. Então, o que eu e você temos que fazer? Bloquear esses pensamentos com a palavra de Deus.
quando vier pensamentos ruins, pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, de desânimo, de ansiedade, de preocupação, de medo, de frustração, de desânimo, de desistência, eu e você temos que bloquear esses pensamentos com a palavra de Deus, porque ela tem o poder. Então, sabe uma dica prática que eu sempre falo aqui, mas eu acho importante nós falarmos sempre, porque é o óbvio que eu e você temos que ensinar, é o óbvio que eu e você temos que nos atentar a ele, porque é no óbvio que nós falhamos, é no básico, né? No beabá, no 2+2 da nossa vida diária, é você já começar o seu dia declarando a palavra de Deus. Então, um dever de casa para você essa semana, e você pode me ligar e falar que eu sou mentirosa se isso não funcionar com você. Você vai pegar versículos da Bíblia, podem ser versículos curtos, que falam específico da sua necessidade. Você não precisa de conhecer a Bíblia, você não precisa nem de ter lido a Bíblia, você vai na internet e digita versículos da Bíblia que falam sobre enfermidade. Aí você vai ver lá uma relação dele. Você pega um que fala que você tem direito à saúde física. Pega ele, você não precisa nem de decorar, você pega ele e anota. Versículos que falam sobre provisão financeira. Versículos que falam sobre sabedoria. Tem tudo. A Bíblia tem tudo que eu e você precisamos. E aí você vai começar o seu dia declarando a palavra de Deus. Declarando a palavra de Deus. Porque aí, quando esses pensamentos de derrota, de desânimo vierem sobre mim, sobre você, você vai vencê-los com a palavra de Deus. É porque ela na minha boca e na sua boca, ela tem poder. É um exercício simples, mas poderoso, porque funciona. Porque a Bíblia, ela não mente. A Bíblia, ela não erra. Está escrito na palavra, então você pode acreditar que é verdade. Você pode acreditar que é verdade. E olha, hoje em dia é muito comum, né, nós usarmos o nosso aparelho de celular, ele ficar próximo ao local onde nós dormimos, né, a cabeceira da nossa cama, porque muitas vezes nós usamos ele para despertar, né, como despertador. E aí o que acontece? Involuntariamente, inconscientemente, o seu relógio despertou. Se você tem um tempinho, o que você faz? Você pega o celular e já vai ver quais as mensagens que você recebeu aquela noite. Você entra nas redes sociais e vai ver o que foi postado de novo para você se atualizar. Deixa eu te falar, isso tudo tem a hora certa para fazer. Nos primeiros momentos do seu dia não é o melhor. Porque você não sabe o que te espera do outro lado. Você não sabe que notícia você vai receber. Você não sabe o que você vai ler ao abrir o seu WhatsApp. O que você vai ver ao abrir a sua rede social. Um exemplo assim, simples, né, que pode acontecer comigo e com você. Vamos supor que você tem uma situação conflitante na sua casa com seus filhos. E aí você dorme chateada porque você olha e vê que você não agiu com a sabedoria necessária naquela situação, enfim. Aí você dormiu com aquele sentimento, né, de frustração e de condenação. Beleza, você orou, pediu ao Senhor sabedoria, amém. No outro dia, se você acordar e abrir, por exemplo, lá o seu Instagram, e você vê a imagem de uma família postando um piquenique. A família saiu, foi lá, né, eu vou falar aqui o nome da cidade que eu tô, foi lá no Parque Ipanema, foi ao Parque Ipanema, postou um piquenique lá em família, as crianças brincando, a mãe interagindo com os filhos. Aí você olha aquela imagem nos primeiros momentos do seu dia ali, você tá ali esperando dar o horário para você se levantar. Se você não vigiar, qual o primeiro pensamento que vem sobre você? Você já dormiu com ele à noite. Você vai pensar assim, nossa, eu sou uma péssima mãe, olha só. Eu só brigo com os meus filhos, eu fico estressada com eles à toa. A outra tá lá postando foto no Parque Ipanema, toda feliz, alegre. E, oh meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma mãe muito ruim, meu Deus, me ajuda, eu não vou conseguir. Aí você já aceita aquele pensamento ruim como verdade.
E aí o seu dia, se você não se posicionar, seu dia vai ser péssimo. Porque você vai passar o dia olhando para você, olhando para aquilo que você não tem, olhando para aquilo que você não consegue, e cada vez mais aquele pensamento vai crescendo e vai dominando a sua mente e se forma um ninho de passarinho. E você definiu ali nos primeiros momentos do seu dia como o seu dia, né, vai transcorrer no decorrer desse dia, né, como ele vai acontecer. Então, da mesma maneira que eu te dei, né, uma dica de anotar os versículos e memorizar e ler para a necessidade que você está vivendo, decida acordar e não se envolver com isso. Eu sei que nós precisamos desses recursos, nós trabalhamos e no nosso dia a dia, né? Nesse mundo atual nós precisamos sim nos atualizar, nós temos que sim ver as nossas mensagens porque elas são importantes, mas decida não começar o seu dia com isso. Decida começar declarando a Bíblia. Vai pegar a palavra de Deus, vai declarar quem você é em Cristo Jesus, declarar aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Decida encher os seus pensamentos com a verdade da palavra de Deus. E eu tenho certeza, se você se alimentar dela, ela vai te nutrir. E quando você tiver que pegar seu celular para se atualizar com o mundo virtual, essas coisas não vão abater você, porque você já se alimentou antes do alimento correto, do verdadeiro alimento. Então, em nome de Jesus, não permita ninhos serem feitos na sua cabeça. E olha, isso mina qualquer área da nossa vida. Isso mina o nosso casamento, isso mina a nossa relação com os nossos filhos, isso mina a nossa relação com as pessoas do nosso trabalho, a maneira como nós enxergamos o nosso trabalho, isso mina o nosso ministério, isso pode minar a sua vida ministerial, se você permitir que pensamentos equivocados venham sobre você em relação à sua liderança, em relação ao ministério que você está envolvido, em relação àquilo que o Senhor te chamou. Se você não se posicionar para combater aquele rugido maligno, isso vai crescer na sua mente, isso vai, depois que inundar a sua mente, enraizar, isso vai descer para o seu coração, né? Só para você entender, isso pode impedir você de cumprir o propósito de Deus. Então, em nome de Jesus, se posicione hoje com aquilo que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 4:23. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Deles depende a sua vida. Os nossos pensamentos podem definir o curso da nossa vida. Então, se você tem sido atacada ou atacado na sua mente com pensamentos ruins, pensamentos que vêm para manchar seu coração, para tirar você daquilo que Deus tem para você. Você tem olhado para as pessoas, focado naquilo que as pessoas não são. Deixa eu te falar, eu e você temos espelho na nossa casa. Se eu olhar no espelho com olhos naturais, eu vou ver muitas falhas em mim, mas eu tenho que olhar para mim com o olhar de Cristo. Como que Deus olha para mim? Deus olha para Sabrina e não vê uma Sabrina falha, Deus vê Cristo em mim, porque eu creio na obra que Cristo fez. E assim eu e você temos que pedir ao Senhor para que nós possamos ter bons olhos em relação ao outro que está do meu lado, sem apontar falhas, sem condenar, mas ser instrumento de Deus para ter sabedoria para me relacionar com as pessoas, ter bons pensamentos, ter bons olhos, remover tudo que está de ruim, tudo que está embaçando a minha maneira de enxergar. Em nome de Jesus, decida hoje, e isso é algo prático, é algo que só você pode fazer. Eu não posso fazer pelos meus filhos, o meu marido não pode fazer por mim, eu somente posso fazer por mim. E como eu faço? Eu tenho que crer, e de maneira prática eu posso me alimentar da palavra de Deus. Quando eu perceber que coisas ruins estão, né, assolando a minha mente, eu me posicionar e declarar aquilo que a palavra de Deus diz e não aceitar aquele pensamento. Deixa eu te falar, isso é tão sério que tem pessoas que perdem muitas coisas por causa de pensamentos errados. Olha só, domingo de manhã eu estava tomando café com meu marido. E aí, né, terminamos o café, ele subiu e eu fui organizar a roupa, né? Eu lavo roupa de domingo, eu já falei isso aqui antes. E aí,
na hora veio um pensamento de uma situação que eu estou planejando, só que a situação ainda não aconteceu, eu estou planejando algo. Mas aí veio um pensamento de que aquela situação não vai acontecer do jeito que eu estou planejando. Veio aquele pensamento, você está planejando isso, mas vai acontecer dessa forma. Eu estou falando isso para você, porque isso acontece em todo o tempo, comigo e com você. Você pode testificar isso, se acontece com você, levanta a mão e fala, é verdade, acontece. E aí veio aquele pensamento da situação que eu estou planejando, acontecendo totalmente diferente da maneira como eu estou planejando. Aquilo me bateu um sentimento tão ruim. E na hora, a minha mente começou a ser atacada e eu comecei a ficar estressada. Eu comecei a ficar irritada com as pessoas que estarão envolvidas no processo, irritada com o contexto. Eu já comecei a imaginar como que eu vou resolver esse fato. Olha só, a situação ainda não aconteceu. Você pode estar ouvindo e pensando, essa mulher é doida? Não, eu não sou doida, eu sou uma pessoa natural, de carne e osso como você. E se eu estou te falando é porque realmente nenhum de nós estamos livres de viver isso. E aí aquilo foi me estressando, me irritando. E aí meu marido desceu e ele me perguntou um negócio, aí eu fiquei estressada. E eu falei com ele de um jeito, ele falou assim, o que aconteceu? Você tá nervosa com o quê? Eu falei, nossa, é verdade, eu tô nervosa com o quê? Com uma coisa que nem existiu e nem sei se vai existir, nem sei se vai acontecer. Na pior das hipóteses vai acontecer. Mas aí na hora, o Espírito Santo falou comigo, posicione agora, retire esse pensamento da sua cabeça, porque isso está minando você. Se você não se posicionar agora, isso tem o poder de estragar o seu dia. E eu falei assim, seu leão maligno, você tá rugindo aqui na minha cabeça, mas você pode sair daqui, porque se eu não me posicionasse ali, aquele negócio ia crescendo, e aí depois os meninos iriam vir, eu iria ficar nervosa com eles e iria ficar nervosa com ele. E aí, se eu ficasse nervosa com os meus filhos, eu iria me sentir frustrada porque eu fiquei estressada. E aí uma coisa leva a outra, ou seja, o meu dia poderia ter sido destruído, estragado. Por quê? Porque eu permiti que um pensamento de algo que não aconteceu pudesse ganhar território na minha mente. É só comigo que acontece isso? Se você também vive isso, faz assim, amém. Levanta sua mão para eu não me sentir sozinha. Mas eu quero dizer para você, por quê? Porque é muito sério isso. É muito sério. Como está descrito, né? Provérbios 4, 23. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Deles depende a sua vida. Então, em nome de Jesus, eu sei, né, você tá falando aí que você vive isso, eu sei, nós vivemos, infelizmente, nós temos a nossa natureza, né, carnal, a nossa alma, né, que está sendo transformada, mas há esperança para mim e para você, de glória em glória nós vamos vencendo, e de maneira prática nós podemos combater esses pensamentos malignos que vêm sobre nós. E não deixarmos esses pensamentos malignos, esse ninho embaralhado do passarinheiro entrar e encontrar morada em nós. Nós vamos combater com a palavra de Deus. Porque eu creio que você é homem de Deus e você é mulher de Deus. E você não vai aceitar esse sofisma na sua mente. Esses dardos inflamados do maligno tentar falar que o seu marido não é homem de Deus, que o seu marido não presta, que os seus filhos não vão dar em nada, que você é uma fracassada, que você não muda, que não tem jeito pra você, que é melhor você desistir, que a sua vida financeira não vai prosperar. Tudo isso é mentira. Fique com a verdade da palavra de Deus. Então, lembrando, né, só pra gente poder finalizar e orar, porque o nosso horário já está vencendo, Anote versículos da palavra de Deus que falam a seu respeito, a respeito do seu casamento,
a respeito dos seus filhos, a respeito da sua vida financeira, a respeito da sua saúde, a respeito do seu chamado diante do Senhor. Anota. E quando o seu dia começar, você já começa declarando ele. Talvez você não tenha tempo de declarar todos, mas amanhã eu vou declarar sobre o meu casamento. E aí você pega e declara. Depois eu vou declarar sobre os meus filhos. E aí você declara. Eu declaro sobre a minha vida financeira. Eu declaro que eu tenho a sabedoria que vem do Senhor. Eu declaro que eu sou cheio do Espírito. Eu declaro que eu tenho disposição, eu tenho vigor, porque a palavra do Senhor diz que, né, nós vamos correr como as corças, e as corças têm os pesagens, e você vai declarando. Quando vier esse pensamento de derrota, contrário àquilo que a Bíblia diz, você se posiciona e fala, igual a Dani colocou, que vai rugir para longe de mim, seu leão maligno, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, e ele habita dentro de mim, e com ele eu sou mais que vencedora. Amém? Aleluia. Glória a Deus, isso mesmo. Amém. Mas é muito sério isso. Muito sério. Depois, anote esse versículo para você não se esquecer. Pregue ele na sua geladeira. Coloque ele no seu celular para despertar assim a cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. Provérbios 4:23. Vigie sempre os seus pensamentos, porque deles depende a sua vida. Amém? Então vamos orar por isso nesta noite, porque nós cremos que a graça do Senhor nos alcançou e com Ele nós vamos vencer em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigada pela Tua palavra, que ela é a verdade, obrigado porque nós temos livre acesso a ela. E nesta noite nós queremos declarar que os nossos pensamentos, a nossa mente, Senhor, é guardada pelo Teu Espírito. Nós repreendemos todo dardo inflamado do maligno sobre as nossas mentes. Declaramos que mesmo que essas setas venham sobre nós, nós vamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, que vamos permanecer com a verdade da Tua palavra, porque a verdade não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós vemos, não é aquilo que nós sentimos, mas a verdade é aquilo que a Tua palavra diz. Nós declaramos nesta noite que o que vai permear a nossa mente, os nossos pensamentos, é a verdade da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Espero que você tenha sido edificado com esta palavra. Lembrando que esse versículo que nós meditamos hoje, né, Provérbios 4:23, é da versão A Mensagem, não é da nossa Bíblia comum, não, é uma outra versão. Né? Você pode ler, fala sobre isso na Bíblia, mas essa tradução é mais clara, né? Bem mais clara, para que eu e você possamos entender. Se você foi edificado com essa palavra, compartilhe com outras pessoas, para que elas também possam se posicionar e não permitir nenhum pensamento maligno contrário à palavra de Deus morando na mente delas, e sim ficando com a verdade da palavra. E não se esqueça de fazer aí o dever de casa, que é anotar os versículos e declarar todos os dias ao acordar, antes de qualquer coisa, antes de pegar seu celular, antes de ler as notícias, mas se alimentar da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica na paz, muito obrigada por ter estado aqui comigo mais uma vez, e semana que vem nós estamos aqui às 20h30 em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e uma semana abençoada para você.